Leitura devocional do Evangelho de João, no capítulo 10, a partir do versículo de número 11. Diz assim: Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário, não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a vida pelas ovelhas. Palavra de Jesus que, à primeira vista, talvez você não faça a relação necessária para ser feita aqui do Evangelho de João. Jesus está fazendo alusão ao capítulo 34 do livro de Ezequiel. Se a sua memória não te levou até lá, ou se você não conhece o que está escrito ali, o capítulo 34 do livro de Ezequiel é um capítulo messiânico, é um capítulo, num certo sentido, escatológico. É Deus dizendo para a liderança de Israel o seguinte: olha só, eu vou tomar a liderança de Israel de volta para as minhas mãos. E aí, a ilustração que o profeta Ezequiel utiliza para se referir à liderança infiel de Israel é chamá-los de pastores e Israel de ovelhas. A descrição que Ezequiel faz é a descrição de pastores que estão preocupados com o seu próprio proveito e não cuidam das ovelhas como deveriam. Aquelas que se machucam não recebem as devidas ataduras, aquelas que se perdem não são resgatadas, ninguém vai buscar aquelas que se perderam. Eventualmente, as que caíram nas garras e nas presas de lobos serão consumidas por eles. E os pastores? Os pastores então se tornam inimigos de Deus. Deus declara que a liderança de Israel, por não cuidar do povo, por não cuidar do pobre, e a ilustração toda é essa, por não ensinar aquele que não conhece a palavra, por não garantir que Israel permaneça na adoração correta do próprio Deus, e acabando permitindo doutrinas equivocadas e até mesmo idolatria. Por esses motivos, o Senhor diz: me tornei inimigo desses pastores e, em algum momento, eu voltarei para ser o verdadeiro pastor e juntar o meu rebanho e recolher as minhas próprias ovelhas. Agora, Jesus, com esse pano de fundo, diz: eu sou o bom pastor. E olha para a liderança do seu tempo, dos israelitas, e diz: olha, esses aí, eles se parecem com gente meramente contratada para cuidar por um dia, por 2 dias, por um mês do rebanho. Afinal de contas, o rebanho não é deles, então eles sequer cuidam. Crítica, tanto em tanto em Ezequiel 34, quanto no Evangelho de João, se dá em relação a pastores que se preocupam consigo, mercenários que se preocupam consigo, em enriquecer e viver no conforto às custas das ovelhas e do verdadeiro dono dessas ovelhas que entregou a eles, que confiou a eles o cargo de liderança. No fundo, o que está sendo denunciado é a existência de líderes que, no lugar de cuidar e servir, buscam o seu próprio conforto e, em Ezequiel 34, buscam liderar essas ovelhas como gente cruel, que vive às custas delas. Jesus então diz que o verdadeiro e bom pastor é aquele que faz o contrário, é aquele que dá a sua própria vida pelas ovelhas. O convite à reflexão de textos como esses, João, Ezequiel, é a gente se perguntar se, depois de tudo,
quando a gente olha para a igreja, 2000 anos depois, para a igreja evangélica brasileira, se nós com os nossos líderes não estamos repetindo exatamente a mesma coisa. Líderes que governam com um pulso firme suas ovelhas, não conhecem essas ovelhas pelo nome, pelo contrário, essas ovelhas elas chegam para o culto e o pastor ele surge no púlpito tal qual um palco. E antes mesmo que o culto termine, depois que esse pastor de ovelhas pregou, quem sabe mercenário, numa espécie de passagem secreta e pelos fundos ele desaparece ali. E quem é a ovelha que tem acesso a esse pastor? E qual o nome das ovelhas que Deus confiou debaixo de sua tutela que ele mesmo, o pastor, reconhece? Não há. Pelo contrário, o que existe é um uso dessas ovelhas para que esse pastor tenha a sua vaga preferencial com talvez o seu carro mais novo e de marca mais prestigiada do que de suas ovelhas e quem sabe uma grife. Em Ezequiel, Deus se faz inimigo desse tipo de líder. Em João, Deus já tomou o rebanho para si. E esse rebanho não pertence a esse tipo de líder. Em outras palavras, é um líder sem legitimidade. Não é líder nenhum. Não é pastor de nada. É uma pessoa que você deve abandonar. E se por acaso você está numa igreja que se encaixa nesse perfil, textos como o de hoje nos convidam à reflexão. Será que o meu pastor é pastor mesmo? Será que o meu líder ele se assemelha a Jesus e busca ser parecido com Jesus e daria a vida pelos seus liderados e se projeta em direção a eles? Ou será que ele é alguém que engorda às custas do liderado? É uma reflexão. Nos evangelhos, um líder parecido com esse é um mercenário, cujas ovelhas não são dele. Deus está chamando essas ovelhas para si. Se você acredita no trabalho que nós estamos desenvolvendo aqui nesse canal, você pode nos ajudar a chegar mais longe. Uma das maneiras é pelo clube de membros. Outra coisa que você pode fazer é enviar a sua doação diretamente pelo Pix que está aqui na descrição ou comprar livros e bíblias pelos links da Amazon que você também encontra na descrição desse vídeo. Eu conto com a ajuda de vocês. Muito obrigado. Até o próximo devocional.